Capítulo 1483 Invasão doméstica parte 1 Naquela época, Uten me disse algo que eu valorizava profundamente, e então ela me deu isso. Lita entregou a Camila o cartão de visita único de comunicação do Banshee que ele nunca havia usado, mas também não o jogou fora. Você está exibindo suas habilidades malucas ou o quê? Camila se arrependeu de sua escolha de palavras e do veneno que elas estavam revestidas no momento em que as ouviu saindo de sua própria boca, mas era tarde demais para retirá-las. Seu coração ferido exigia vingança, mas, no caso dela, a crueldade era uma ferramenta pontiaguda nas duas pontas e inflige a mesma quantidade de dor a ambos. Não. Eu só quero que você fique com ele. Lita estremeceu com suas alegações, mas apenas por um segundo. Talvez, se você falar com Uten, ela lhe conte o que me contou. Você não pode simplesmente repetir as palavras dela sem a necessidade de um intermediário. Camila pegou a carta única e guardou-a. Vamos ser honestos. Você não confia mais em mim, então qualquer coisa que eu diga soaria falsa, especialmente porque você sabe o quanto eu sou um bom mentiroso. Lit respondeu. Além disso, se nossas palavras forem muito parecidas, você pode pensar que é um discurso ensaiado. Deuses, quase esqueci o quão paranoico você é. Camila não pôde deixar de rir. Esses cartões são descartáveis e duvido que você possa forçar um primogênito a fazer qualquer coisa de qualquer forma. Quero que esta seja sua escolha, não minha. Adeus. Lit saiu no momento em que o filme terminou. Ele seguiu o conselho de Nalhond ao mesmo tempo que deu a Camila uma ferramenta para dissipar suas dúvidas. De volta à torre, após revelar solos a ela, Camila optou por sair de sua vida. No entanto, se ela ainda se importasse com o relacionamento deles, ela ligaria para Uten e talvez escolhesse fazer parte dele novamente. Império Gorgon, a cidade de Nestamat, Capitólio do Império e acesso atual ao covil de Leigain. Jormunido, também conhecido no Reino Grifon como Jacra, o Dragão Esmeralda, finalmente voltou para casa depois de mais de 2 meses de peregrinação e 500 anos de prisão. Logo após deixar o Grifon Dourado, ele pensou em ir direto para seus irmãos, mas isso significaria quebrar sua palavra com Trude, mais importante, colocar a vida do bebê em risco. Agora, porém, a gravidez estava quase chegando ao fim e Jacra não conseguia mais se conter. Treinar sozinho para dominar suas habilidades como um desperto e procurar uma maneira de obter o núcleo violeta manteve sua mente ocupada, mas apenas até o revigoramento perder sua eficácia. Quando a exaustão o forçou a parar e descansar, o sono de Jacra foi assombrado pelas memórias dos séculos que passou dentro do grifo dourado e dos meses em que esteve prisioneiro de seu próprio corpo a serviço de Trude. Ele passou a temer mais o sono do que a morte porque, embora esta última lhe desse paz, a primeira torturava sua mente e corpo, fazendo-se arrepender de ter deixado o lado de Trude. Enquanto estivesse sob o feitiço do escravo, pelo menos ele dormiria como um bebê. Não só porque a magia proibida o forçou a fazê-lo, mas também porque houve algum tipo de alívio em saber que nenhuma de suas ações era realmente de sua responsabilidade. Com a liberdade, em vez disso, veio também o peso das consequências dos seus actos e o arrependimento pelas vidas que foi forçado a tirar. Depois de muitas noites agitadas e de ter chegado muito perto de tirar a própria vida, Jacra escolheu ir até a única pessoa que pudesse entender sua situação sem julgá-lo. Leigain, o pai de todos os dragões, o senhor da sabedoria e, mais importante, seu pai. Pai? Ele perguntou enquanto batia em uma das muitas portas dos fundos do covil que Leigain sempre preparava caso algo acontecesse. Posso entrar? A porta abriu e fechou sozinha no momento em que Jacra passou por ela. Bem. O filho pródigo retorna. Você finalmente voltou a si ou isso é algum tipo de forma elaborada de suicídio? Leigain perguntou. Ele estava em sua forma de dragão, uma criatura coberta por escamas negras tão grandes que a única maneira de ver sua figura completa era olhando para ele a algumas centenas de metros de distância. Estou surpreso que você não tenha trazido sua namorada ou pelo menos reforços. Você não vai me apresentar ao meu sobrinho?
As palavras de Lei Gain exalavam rancor e sarcasmo, mas pretendiam apenas desabafar a dor que Jormung havia infligido ao seu coração paternal ferido. Então, quando o dragão Esmeralda caiu de joelhos, implorando pela ajuda de Legain, enquanto soluçava como um filhote, a raiva do Senhor da Sabedoria desapareceu. Seu coração doeu ainda mais quando a visão da alma revelou o estado lamentável em que seu amado filho se encontrava. Para seus sentidos místicos, Jormung parecia um dragão cujas escamas haviam sido arrancadas com uma faca enferrujada. Sua pele rosada sangrava sem parar e era quase invisível sob as muitas cicatrizes que cobriam todo o seu corpo. Seus olhos estavam sem vida e seu espírito quebrado a ponto de quase não poder ser salvo. Quase. Quem se atreveu a fazer algo assim com meu filho? Legain pegou Jormung entre suas mãos enormes, forçando-o a voltar a ser um dragão esmeralda. Jormung ainda era tão pequeno comparado ao Senhor da Sabedoria que Legain poderia embalá-lo como um bebê enquanto procurava por feridas externas com sua técnica de respiração, guardião do mundo, sem encontrar nenhuma. Eu fiz isso comigo mesmo, Jormung disse em meio a soluços. Eu fui tão estúpido que... Calma, criança, você não precisa carregar seu fardo sozinho. De agora em diante, estarei com você. Legain usou um link mental para compartilhar as memórias de seu filho, obtendo uma compreensão clara de tudo o que o guardião testemunhou durante a tribulação de Scarlet. Um feitiço de escravo. Um exército de despertos. Mogar Todo-Poderoso, o que você fez? Legain deixou escapar surpreso. No entanto, o dragão Esmeralda não respondeu, perdido no primeiro sonho agradável que teve desde que readquiriu a liberdade. Entre a proteção onipotente do abraço de seu pai e o fato de ter compartilhado sua angústia com alguém que pudesse entendê-lo, a mente de Jakra finalmente ficou em paz. Grão-Ducado de Deiros, capital de Tenshin, Casa de Deiros, ao mesmo tempo em que Lip deixou a casa de Zinha. Com apenas 2 gerações de riqueza atrás dele, Velan Deiros não podia fazer muito para garantir a segurança de seu lar. Todas as famílias tiveram que começar com as matrizes mais básicas e adicionar formações mais poderosas a elas assim que pudessem pagar. Até os níveis intermediários, as matrizes eram basicamente equipamentos padrão, algo que todas as famílias tinham em comum com variações minúsculas. Somente as formações mágicas de nível superior poderiam ser personalizadas com base nos desejos de seu mestre. Foi por isso que a pequena figura vestida de preto não teve problemas em evitar os guardas, conseguiu não disparar nenhum dos alarmes que ela conhecia como a palma da sua mão, e até mesmo arrombar a fechadura mágica de uma janela sem que as matrizes percebessem a presença dela. Hoje você cruzou a linha de que não deveria ter Deiros a assassina Girniernas, pensou enquanto navegava pela mansão com facilidade graças às plantas que ela passou semanas memorizando nos mínimos detalhes. Capítulo 1484 Invasão Doméstica Parte 2 Não vou tolerar que você faça toda a minha família sofrer, nem forçará minhas filhas a passarem o resto da vida escondidas. Você está prestes a descobrir que não foi o único que aproveitou bem estes últimos meses. Passei inúmeras horas planejando como acabar com você de uma vez por todas, me preparando para todas as contingências possíveis. Gostaria de ter tido um pouco mais de tempo, mas não posso adiar mais. Devo agir antes que Orion faça algo estúpido. Seu ato de desafio no cemitério forçou minha mão, Deiros, e agora você pagará o preço por sua tolice. Ela havia entrado pela ala mais recente e também menos protegida da casa, movendo-se em direção às áreas mais seguras somente depois de escanear as matrizes que a cercavam com dispositivos que Girne deveria usar apenas como arconte. Entre sua armadura caminhante das penas e as muitas armas que ela usava, Ladernas estava confiante em derrubar até mesmo um arquimago, mas ela precisava ser inteligente. Ela não podia se dar ao luxo de ser detectada nem deixar que Deiros entendesse o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Matar alguém tão poderoso e influente como Deiros era semelhante a montar várias peças de dominó. Ela precisava ter certeza de que eles cairiam na sequência correta para que a investigação subsequente limpasse sua casa e não tivesse consequências a longo prazo.
Qualquer outro resultado teria levado a casa Ernas a cair logo após o Deiros, e a morte de Velan teria sido uma vitória vazia. A casa Deiros já estava em declínio, com seus laços com a corte real cortados, nenhum herdeiro para assumir seus reinados e suas terras prontas para serem redistribuídas no momento em que o atual senhor morresse. O arquimago Velan Deiros não tinha nada pelo que viver, exceto por sua vingança. Ele era um homem morto andando, pronto para jogar seu próprio cadáver no poço dos Ernas para envenenar suas águas e trazê-los consigo. Girne, em vez disso, tinha um arquiducado próspero, vários filhos com um futuro brilhante pela frente e um marido que ela amava e que queria morrer de velhice. Então, a menos que ela completasse perfeitamente sua tarefa, teria sido a vitória de Velan. Para piorar a situação, Girne teve que agir rapidamente, antes que a dor deixasse Orion louco e ele arruinasse tudo o que ela havia preparado. Essa foi uma das razões pelas quais ela foi forçada a apressar seus planos. Era apenas uma questão de tempo até que seu marido matasse Deiros e fosse executado por traição. Girne Ernas salvou vários perdões reais, mas eles não puderam ser usados para limpar crimes puníveis com pena de morte. Graças aos óculos noturnos que Orion criou para ela, Girne moveu-se rapidamente pelos corredores vazios e passagens dos servos, parando apenas para evitar a patrulha dos guardas ou para deixar seu dispositivo examinar os arredores em busca de armadilhas e matrizes. No entanto, levou mais de uma hora para cobrir as poucas centenas de metros que separavam a janela dos aposentos de Velan. Assim que ela finalmente viu sua familiar porta dupla pintada de dourado, Girne fez o dispositivo realizar uma varredura tripla enquanto verificava seu equipamento e se preparava para o pior. Eu gostaria de ter trazido Dita junto, mas sou a única pessoa para quem Orion viola as regras do reino sobre a mestria real. Ele criou para mim artefatos destinados exclusivamente a unidades de operações especiais que deveriam exigir o selo real para serem usados. Ela pensou. Depois que tudo estava pronto e carregado, ela foi até a porta e tocou-a com uma pequena esfera que liberou o feitiço Forjaria de nível 4, Ardósia Limpa. O pulso misto de luz e escuridão abriu a fechadura mágica ao mesmo tempo que desativou todas as proteções da porta. O feitiço fazia com que qualquer artefato perdesse temporariamente sua marca, tornando a mão de Girne semelhante à de seu mestre. Ela girou lentamente a maçaneta que se abriu com um clique suave, parando por alguns segundos para se certificar de que ninguém se movia, falava ou mesmo respirava perto da porta. Os dispositivos que Orion preparou para ela eram ilegais, mas nenhum dos cônjuges se importava. Depois que Girne se certificou de que nenhum guarda ou concubina estava dentro da sala, ela entrou e fechou a porta antes que seus encantamentos começassem a funcionar novamente e detectassem o intruso. Seu terno preto a cobria da cabeça aos pés, deixando exposto nada além de seus olhos. Por segurança, ela até raspou o cabelo e as sobrancelhas para se certificar de que não deixaria nenhum vestígio de sua passagem. Não era apenas Girne que não se importava com as aparências, mas ela também poderia pedir a Manoar para recuperá-las mais tarde. Ela tomou 4 deuses do reino como aliados e cada um deles desempenhou um papel inestimável em seu plano. Girne chegou à cama de Deiros, onde dormiu sozinho com um sorriso desagradável no rosto, provavelmente sonhando com a morte de Kila e seu funeral. Mesmo assim, ela esperou, deixando o dispositivo examinar as matrizes na sala, seu alvo e até mesmo as paredes em busca de passagens escondidas ou reforços. Somente depois que Girne se certificou de que não havia ninguém por perto e que a pessoa na cama era realmente Velan Deiros, e não apenas um dublê, ela foi até a cabeceira da cama. Sua mão esquerda cobriu a boca de Deiros, enquanto a direita segurava uma faca envenenada encantada que perfurou seus olhos e coração em rápida sucessão. O crânio era duro, enquanto os olhos eram macios e levavam direto ao cérebro. Ela não sentia prazer em um trabalho tão rápido e indolor, mas a família vinha em primeiro lugar. Sua mão enluvada abafou os gritos de agonia de Velan enquanto a faca continuava se movendo sem parar com eficiência implacável. Que porra é essa? Ela pensou quando as mãos de Velan agarraram as suas e um enorme sorriso apareceu em seu rosto.
Girne, é um prazer ver você. Seu pijama se transformou em um manto azul profundo de arquimago, enquanto seus olhos e peito se regeneravam a uma velocidade visível a olho nu, tornando suas palavras mais do que um trocadilho. Mas você está um pouco atrasado. Velan só precisou de um pequeno movimento dos pulsos para quebrar os dois braços e fazer Girne largar a faca. Eu estava começando a me preocupar com a possibilidade de você não vir mais e de ter que cutucar aquele idiota do seu marido de novo. Ela tentou ativar algumas das medidas de emergência de Orion, mas as matrizes da casa obedeceram ao seu mestre e suprimiram seus artefatos com a pura pressão da energia mundial proveniente das centenas de cristais violetas que alimentavam as formações mágicas. Como você sabia que eu viria e como você ainda pode estar vivo? Girne respondeu enquanto o chutava bem no peito com a força de uma mula. Deirus bateu contra a parede, mas não sofreu nenhum dano. Ele se moveu tão ágil quanto um gato, voltando para a frente dela tão rapidamente que tudo que Girne conseguiu ver enquanto seu soco quebrava seu externo e costelas era um borrão. Você quer dizer, como eu poderia não saber? Paguei a corte noturna uma quantia absurda de dinheiro para ter certeza de que você testemunharia a morte de sua amada filha, assim como fez com meu Uriel. Velan chutou com força no peito, transformando as rachaduras em fraturas e fazendo Girne tossir com a boca cheia de sangue. Continua no próximo vídeo.